A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu hoje que o ex-presidente Donald Trump pode disputar as eleições presidenciais que acontecem em novembro. Com essa decisão, Trump segue qualificado para ser o pré-candidato pelo Partido Republicano. Essa decisão acontece na véspera da Superterça, data na qual 15 estados e um território norte-americano votam de forma simultânea para escolher os candidatos. A expectativa é que Trump amplie a vantagem sobre a adversária Nikki Haley e praticamente assegure sua candidatura à Casa Branca. Vou começar com ele. Baseado nos Estados Unidos, sempre trazendo a temperatura dessas disputas ali nos Estados Unidos, Cristiano Beraldo, Suprema Corte derrubando a inelegibilidade de Donald Trump. Que dia para ele, hein? Uma notícia e tanto. Uma notícia péssima para Joe Biden, hein? Não, é aí que é o engano. Na verdade, o sonho de Joe Biden ou dos democratas era ver uma disputa com Donald Trump, porque é um adversário tão controverso e ligado a pautas radicais, né, radicais de direita e tal, que os democratas apostam que ele é o candidato mais fácil ou menos difícil de ser vencido. Que eu sempre achei e continuo achando, e cada vez mais acho, que é uma avaliação completamente equivocada, porque Joe Biden não está demonstrando condições de ser um candidato viável. Então, tudo está acontecendo para que Trump vença Joe Biden, ao contrário daquilo que os democratas estavam avaliando. Agora, essa decisão da Suprema Corte, Daniel, ela foi extremamente importante. Por quê? Porque o papel da Suprema Corte americana é permitir que o processo democrático transcorra da maneira normal e natural, para que não haja nenhum tipo de subterfúgio que não atenda à vontade da maioria dos eleitores americanos. Esse é o foco da decisão da Suprema Corte. O argumento era um argumento extremamente falho, frágil. Dizer que houve ali insurreição com base numa emenda constitucional que tratava de um contexto completamente diferente do que a gente viu, claramente era uma forçação de barra. Mas a Suprema Corte, se tivesse uma atuação política, se tivesse disposição para entrar no debate político, para influenciar nas eleições, poderia ter se aproveitado disso e criado lá uma tese para que até as eleições mantivesse o ex-presidente Donald Trump fora da disputa. Mas existe a consciência dos danos que isso causaria à própria imagem da corte, que não é uma corte de agora, é uma corte que foi montada conforme a Constituição, que tem 2 séculos. É a preocupação com o que fica, com a prosperidade, com a imagem da própria corte, que sempre foi respeitada e sempre deve continuar sendo respeitada. Então, temos nessa decisão o óbvio, prevaleceu o óbvio. E é bom que essa disputa aconteça com Donald Trump, e se for da vontade do eleitor americano, que me parece está cada vez mais se consolidando nessa direção, ele vai ser o próximo presidente da República dos Estados Unidos. Pois é, no fim das contas, a Suprema Corte americana acabou permitindo a candidatura de Donald Trump. Daqui a pouco as análises do Roberto Mota e do José Maria Trindade. Você, José Maria Trindade, Suprema Corte norte-americana, revertendo a inelegibilidade que tinha sido determinada pelo estado do Colorado e liberando Donald Trump para disputar a presidência da República. Isso muda o quê? O jogo e a disputa eleitoral nos Estados Unidos em Zé Maria, 2 minutinhos. Era a última barreira para Donald Trump voltar à presidência dos Estados Unidos, eu não tenho a menor dúvida disso. Fica muito claro que ele vai ganhar as prévias, aliás, eu acho as prévias norte-americanas assim, uma maravilha. Mostra à população quem são os candidatos, agiliza ali os partidos políticos, atiça a militância a defender ideias e defender candidatos. Eu acho que as prévias são maravilhosas. Já tentaram copiar isso aqui no Brasil e nunca dá certo. Alguns partidos até têm prévias parecidas. PSDB e PT têm no estatuto partidário, mas não funciona por aqui a tal prévia partidária. Porque
o candidato simplesmente vai para outro partido se tiver questionamento. Então, essas prévias estão demonstrando que o Donald Trump é muito forte no país, a ideia que ele traz é muito forte, e Joe Biden mostra um presidente debilitado. Não é pela idade, mas pelo jeito dele, pelo estilo dele. E está trazendo prejuízos aos Estados Unidos num momento muito importante da história. A China já está na frente dos Estados Unidos em vários setores. Não tem o poderio bélico, não tem o relacionamento internacional, mas a China é muito forte. Então, é um momento histórico muito importante para os Estados Unidos. Eu acho que esta sentença da Suprema Corte norte-americana é a eleição de Donald Trump, eu não tenho a menor dúvida disso. A lei lá permite até que ele seja preso e que seja presidente. Programa Os Pingos nos Is, e a decisão da Suprema Corte norte-americana, Donald Trump pode disputar as eleições. Mota, 2 minutos. A decisão foi fantástica, foi unânime, 9-0. A decisão da Suprema Corte impede que tentem tirar o nome do Trump das cédulas eleitorais. Trump ainda tem vários processos abertos contra ele. Estão fazendo uma guerra jurídica para tirar o Trump da parada. Mas muita gente não sabe disso. Nos Estados Unidos, você pode concorrer à presidência da República mesmo que esteja preso. A única exceção é aquela seção 3 da 14ª emenda, que trata da insurreição que a Suprema Corte acabou de derrubar. Tirando isso, pode jogar o processo que quiser em cima do Trump, mesmo que ele estiver preso, ele pode ser candidato. Isso, aliás, já aconteceu uma vez nos Estados Unidos, em 1920, o candidato socialista Eugene Debs estava preso por espionagem e concorreu à presidência da República e teve quase 1 milhão de votos. Portanto, com essa decisão da Suprema Corte, a gente pode dizer que o Partido Democrata fracassou na sua tentativa de venezuelizar as eleições americanas. É isso, mais um giro final sobre esse assunto e, claro, naturalmente, olhando para as eleições presidenciais norte-americanas. E 1 minuto para fechar. Você, Cristiano Beraldo. Essas eleições vão ser muito interessantes, importante a gente acompanhar. Quem está correndo por fora é o Robert Kennedy Jr., né? É sobrinho do JFK, do ex-presidente, e ele está buscando condições para disputar em cada um dos estados. Isso acontece estado a estado, e é interessante como funcionam as coisas nos Estados Unidos. Em, se não me engano, 9 desses estados, ele está formando um partido chamado We the People, que são as primeiras palavras da Constituição americana, porque nesses estados é importante que ele tenha um partido por onde concorrer, e nos outros ele vai concorrer como independente, e já está ali pontuando para cima de 20% nas intenções de voto. Mais um complemento para a gente encerrar esse tema. 1 minutinho para você, Zé. A eleição deste ano nos Estados Unidos, ela é diferente porque traz um ex-presidente, né, que não foi reeleito e que só terá a possibilidade de um novo mandato, mas que mostra a força de um setor e que é representada por Donald Trump. Então, é uma eleição para se prestar muita atenção e eu acho que não há dúvida de que ele vai mobilizar aí os Estados Unidos e ganhar. Eu acho até que ele ganhou a reeleição, o processo aqui foi muito complexo, lá não tem urna eletrônica, né? Pois é, agora, Mota, você acha que a administração de Joe Biden e a avaliação da população norte-americana acerca dessa gestão e administração tem de ajudar Donald Trump nessas eleições? Porque muitos entendem que Joe Biden... Você falou que o Partido Democrata fracassou, mas Joe Biden não fez uma boa administração ou não está fazendo, né? Não, porque os democratas não conseguem se livrar daquela mentalidade que eles trouxeram, né, extremamente ideológica, que impede que eles consigam lidar com problemas graves, como, por exemplo, o problema da fronteira. Milhões de imigrantes ilegais entraram nos Estados Unidos através de uma política do governo de Joe Biden, que é uma coisa inacreditável. Inacreditável. Você entra ilegalmente, aí você recebe lá um documento e dizem para você comparecer daqui a 3 meses,
Nesse meio tempo, você faz o que você quiser. Inclusive, tem especialistas de segurança alertando que vários desses que entraram como imigrantes, na verdade, são terroristas, que estão criando o que se chama de células em hibernação. Estão lá dentro dos Estados Unidos esperando o momento de realizar atentados. Isso se aplica também em relação à questão da criminalidade nos Estados Unidos, né, com os movimentos de ataque à polícia, e também de liberação das drogas, que está levando cidades e estados democratas a uma situação insustentável. Essa conta vai chegar para o Joe Biden.